Olá, sou Milena, vou estar acompanhando vocês na disciplina de Ciências do 7º ano. Na aula de hoje, vamos falar sobre classificação dos seres vivos e também dos reinos. Antes de entrar no assunto propriamente dito de classificação dos seres vivos, quero dar para vocês um exemplo que é para clarear bastante o assunto. Imagine vocês que no nosso dia a dia a gente se depara com muitas cores, né? A gente vive um ambiente ao nosso redor, é cheio de cores, diversas cores. Mas a gente parar para prestar atenção bastante, as cores básicas mesmo, elas não são tantas assim. Geralmente as cores básicas são vermelho, azul, verde, né? Amarelo. Mas existem as variações dessas cores, né? E automaticamente, por causa das variações dessas cores, existem variações dos nomes, né, para classificar essas cores. Por exemplo, o azul. O azul é azul, porém existem variações desse azul. Né? E então a gente vai encontrar azul celeste, azul marinho, azul claro, azul escuro, azul royal, azul turquesa, azul Tiffany, uma variedade de azuis, né? Uma variedade de classificação desses azuis. Então acontece a mesma coisa no sistema de classificação dos seres vivos. Imagine aí a quantidade de seres vivos, se com cores, que não é tanto assim, imagine com a diversidade que nós temos de ser vivo no planeta Terra. Pensa aí só aqueles que vocês conhecem. Aí você vai acrescentando aqueles que vocês conhecem, além daqueles que vocês só viram em vídeo, em imagens, televisão ou então no Google. Aqueles que vocês nunca viram na vida, aqueles que a gente não vê a olho nu, aqueles que já foram extintos, né? É uma infinidade de seres vivos. Agora imagine a dificuldade que não é para classificar cada um deles, para colocarmos em grupos e assim definir, agrupar esses seres vivos. Então, na aula de hoje nós vamos estar aprendendo sobre isso. Eu peguei aqui, então, exemplos, né, dessa diversidade que nós temos no planeta Terra de seres vivos, só para a gente ter uma noção. Né? Por exemplo, temos animais, né, que têm pelos, tem aqueles que têm escamas e que são terrestres, mas também temos aqueles que já foram extintos, que nem existem mais. Temos os que produzem flores, tem outros que já não produzem flores, tem outros que não produzem nem flores, nem frutos, nem sementes, que é o caso dos fungos, né, que não são nem plantas, na verdade. Temos animais com pelos, temos os que têm pelos e são aquáticos, tem aqueles que têm um esqueleto externo, né, diferente do ser humano, de outros animais que têm um esqueleto interno, e tem aqueles que já são semelhantes a eles, porém não são do mesmo grupo. A infinidade de animais, de seres vivos, no modo geral, né, para a gente entender a diversidade disso tudo. Tem aqueles que têm escamas, mas não são terrestres como as cobras, mas sim são aquáticos, né, que é o caso dos peixes. Com essa infinidade, com essa diversidade, com essa que a gente chama na biologia de biodiversidade, existe uma necessidade de classificar. Porque esses seres vivos, como interagem entre si, e é importante na saúde, no aspecto social, no aspecto econômico da humanidade, se estuda, se pesquisa, né, os seres vivos. Então, para facilitar esses estudos, para facilitar essas pesquisas, se sentiu a necessidade de organizar, de agrupar, de nomear esses seres vivos. Porém, não podem ser feitas de forma aleatória, né? Porque a ciência ela não aceita o que é aleatório, ela aceita de forma sistemática, padronizada. O que é sistemática? É aquilo que é proveniente de uma regra, de um critério, né? Então, sentiu-se a necessidade de classificar esses animais, debaixo de uma regra, de um critério. É o que nós chamamos, é o ramo da biologia que a gente chama de sistemática. Sistemática é o ramo da biologia que estuda a diversidade biológica ou biodiversidade, que é outro nome que a gente dá. E ele tem 3 objetivos, que é descrever a diversidade biológica, como eu acabei de dizer, também desenvolver critérios para organizar essa diversidade, como eu disse que não é aleatório, não é um saber popular aleatoriamente, mas tem que ser sistematizado proveniente de regras. Também compreender os processos responsáveis pela existência desses seres vivos, dessa biodiversidade. A gente chama de taxonomia a organização desses seres vivos, né? Em categorias hierárquicas, que a gente chama de categoria taxonômicas. O que é isso? Então, na verdade, são grupos maiores
onde a partir desses grupos maiores vai existindo grupos menores, por hierarquia. E assim sucessivamente até a gente chegar ao nome mais específico desses animais, desses seres vivos, que a gente vai aprender já já sobre isso.